vim curtindo muito a moto, respeitando a faixa de giro para a gente fazer o amaciamento do motor. Bora para o maior trecho de off-road da viagem. Vamos enfrentar a Rodovia Fantasma e a Transamazônica. Galera, é de uma beleza impressionante. Como eu falei, não teve como não parar e dar um mergulho. O que eu queria destacar, depois de ter rodado quase 8.000 km com a Black Edition, é o conforto dela. Você veste a moto e vai embora. E olha que eu já peguei literalmente tudo que é tipo de estrada. A gente se despede da Transpantaneira, uma estrada desafiadora, com a nossa Tiger 1200 Black Edition, que nesses quase 12.300 km rodados está dando um show. Pessoal, Fernando Ponsoni aqui, piloto oficial da Triumph. Acabamos de chegar na nossa expedição 16K. Foram 16K que se tornaram mais de 19.000 km rodados pelo Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Muita experiência. A gente quis comprovar a robustez da Tiger 1200 cilindrada. Quis mostrar para todo mundo o intervalo de revisão dela, que é de 16.000 km, que ainda deixa o pessoal um pouquinho desconfortável ali, mas a gente quis mostrar na prática tudo isso, como é que funciona. E foi uma viagem fantástica, que gerou muita expectativa nas pessoas, muitas dúvidas também, e a gente quer compartilhar um pouquinho disso tudo agora. E como muita gente tem mandado perguntas pra gente, e a dúvida de um pode ser a resposta do outro, a gente resolveu montar um Masterclass e contar para você detalhadamente tudo o que aconteceu durante essa viagem, mostrar todos os detalhes da revisão e como foi possível fazer tudo isso. Então, para você que gosta muito de moto como eu quero te convidar para a partir de agora acompanhar com a gente tudo o que aconteceu nessa viagem de maneira bem detalhada nesse Masterclass. Já ativa aqui o sininho, compartilha com seus amigos, segue a gente no Instagram e segue o nosso canal aqui no YouTube, porque vai estar tudo muito bem explicado. E toda boa viagem começa com um bom planejamento. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar é para onde eu quero ir e como eu quero ir. E aí a partir disso você tem que partir para as pesquisas. A ideia da nossa expedição começou de uma brincadeira. A Bia da Triumph chegou para mim e disse: Fer, está na hora de trocar sua moto. E normalmente ela sempre manda a moto para Curitiba para mim. Um tom de brincadeira, eu olhei para ela e falei: por que a gente não busca essa moto na fábrica em Manaus e de lá sai rodando por 16.000 km e mostra para todo mundo o intervalo de revisão dela? Ela me questionou, falou: mas isso é possível? Eu falei: isso é mais que possível e a gente pode provar. O próximo passo foi desenvolver um projetinho para apresentar para ela sobre roteiro, onde iríamos rodar, quanto iríamos gastar para fazer essa viagem. E foi o que eu fiz. Uma semana ali, uma semana e meia de pesquisa, algumas coisas na minha cabeça, porque eu precisava pegar uma moto nova dentro da fábrica, rodar 1.000 km para fazer a primeira revisão, né? E a partir de lá sim, rodar o Brasil inteiro para fazer 16.000. O que ela não contava é que eu ia colocar todas as piores rodovias do Brasil nesse roteiro. E o próximo passo foi pensar no roteiro. Eu precisava de um roteiro onde eu conseguiria aliar os primeiros 1.000 km da moto com uma concessionária para fazer a primeira revisão dela. E isso foi fácil, a gente foi a Boa Vista e voltou ali, deu em torno de 1.400, 1.500 km. Já fez a primeira revisão e a partir dali eu quis um roteiro bem desafiador, onde a gente colocou Rodovia Fantasma, BR-319, Transamazônica, que é a BR-230, a gente colocou Transpantaneira, que é um off-road muito bacana que tem no estado do Mato Grosso, e para finalizar tudo, para fechar o Brasil, a Praia do Cassino, chegando até o Chuí, rodando 240 km de areia. A partir daí, dos principais lugares que eu queria passar, eu fui criando o roteiro, abri o computador, num bom mapa, no Google, e comecei a montar o roteiro ponto a ponto, dia a dia. A parte de Transamazônica e Rodovia Fantasma, eu já tinha uma certa experiência, já conhecia o local, já sabia quanto tempo eu ia gastar para percorrer ele, então facilitou muito. E a partir dali, eu tentei ir ligando o nosso roteiro às principais cidades onde a gente tinha concessionárias Triumph, porque eu tinha certeza que as pessoas iam ter muito interesse em conhecer tudo o que estava acontecendo. E aí fica muito mais fácil, porque a partir do momento que você definiu a sua rota, aí você precisa sentar com calma e realmente planejar a tua viagem. Você precisa definir os pontos de parada, os lugares onde você vai dormir, as cidades que você quer parar para dormir, a quilometragem diária que você vai fazer e o mais importante disso, buscar informação com quem realmente vive nessas regiões, porque é totalmente diferente você fazer
200 quilômetros na região amazônica do que 200 quilômetros rodando numa rodovia no estado de São Paulo, por exemplo. No estado de São Paulo você faz 200 quilômetros em 2 horas, 2 horas e meia. Lá 200 quilômetros pode acontecer até em 2 ou 3 dias. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, planejar muito bem e buscar informação com quem realmente conhece a região. A quilometragem do primeiro trecho de Transamazônica, como eu já tinha feito algumas vezes esse roteiro, eu já tinha uma grande noção. Mas a primeira vez que eu fui fazer esse roteiro, o que eu tive que fazer? Buscar informação. Qual a distância entre os postos, aonde eu consigo combustível, porque é uma região um pouco mais inóspita do que a gente está acostumado a rodar em rodovias pedagiadas, que tem posto de gasolina a cada 50, 100 quilômetros. Então tem que buscar esse tipo de informação. E cuidado com as informações de internet, porque tem muita coisa que não são reais. Eu realmente sempre falo assim, procure um motoclube local, entre em contato. Hoje o Instagram, a internet facilita muito esse contato e essas pessoas podem realmente tentar te ajudar. A partir dessas informações você vai calcular o seu dia, porque alguns trechos, por exemplo, de 200 km é um trecho que você vai gastar o dia inteiro. E outro detalhe, esse trecho da parte amazônica da viagem é um trecho off-road. É um trecho que constantemente está em mudança. Então, o tempo que você gasta para percorrer 100 km hoje pode ser diferente daqui a 2 semanas. O clima influencia muito. Pode chover, pode ter erosão, pode cair uma ponte. Então, é muito legal o contato com as pessoas locais. É lógico que você vai fazer o teu planejamento e algumas coisas vão sair do controle durante a viagem. E isso você tem que ir se adaptando conforme ela vai acontecendo. Um dos pontos principais que a gente tem que tomar cuidado quando roda em região amazônica é escolher muito bem o tipo de clima que você quer pegar. Região amazônica tem 2 estações do ano só, inverno e verão. A diferença entre elas não é temperatura, é que uma chove e a outra não. E uma coisa que às vezes é um pouco difícil de mesclar, de tomar conta, é que o Brasil é um país continental. Então eu teria que tentar casar todas as situações de clima por todos os lugares onde eu passei. Então, por exemplo, nós íamos gastar ali quase 30 dias na primeira parte, que era a parte amazônica e litoral da viagem. Mas eu também precisava casar a época de clima no Pantanal, por exemplo, que tem a época de chuva, a época de cheias. Eu consegui equalizar bastante ali, fazendo bastante conta, calculando o dia a dia, calculando quilometragem, os lugares certinhos para dormir, para poder chegar no Pantanal também numa janela onde estava iniciando o período de chuvas. E ali, mesmo que chovesse, como é um trajeto bem mais curto do que a parte amazônica, estava tudo certo. Mas planejar hoje por onde você vai rodar, onde você vai parar, onde você vai dormir, onde você vai abastecer, é tudo muito fácil, porque a gente tem muita informação na internet. Uma coisa que é muito difícil da gente programar, porque muita gente torce o nariz, é o teu momento de descanso, porque a gente se preocupa com o nosso equipamento, com a moto, com o tipo de pneu que eu vou usar, com o clima que eu vou pegar e acaba esquecendo de cuidar da gente, um motociclista. Eu sempre brinco que o melhor motociclista é aquele que sabe a hora de parar. Então é muito importante que numa viagem desse porte, desse tamanho, você sempre deixe alguns dias para o seu descanso. Você tem que levar a tua rotina para cima da moto. Então você está acostumado a trabalhar 6 dias e descansar 1, é o que você tem que fazer na viagem. Você roda 6 dias e descansa 1 dia. E esses 6 dias rodando, você também tem que tomar o cuidado para não serem dias muito iguais. Eu, por exemplo, uso 2 dias com quilometragem maior, 2 dias com uma quilometragem média e 1 dia com uma quilometragem extremamente baixa. Não adianta eu dar uma receita pronta, não existe uma receita pronta. A gente tem que conhecer o nosso limite. Saber a hora de parar é fundamental para o sucesso de uma viagem longa. Saber a hora de parar, de descansar, de não querer rodar aqueles 30 quilômetros a mais, porque é ali que você pode ter problema. E uma dica muito bacana que eu gosto de dar para todo mundo é ficar atento às questões de saúde de cada região que você vai passar. A região amazônica, por exemplo, é indicado você tomar cuidado com febre amarela. Então, se você tiver com as suas vacinas em dia, faz parte daquele autocuidado com o motociclista e é essencial para você ter uma viagem de sucesso também. Uma coisa que a gente tem que sempre ter na cabeça é que todo perrengue de viagem, a grande maioria deles pode ser evitado.
Então, por exemplo, documentação. Vou para fora do Brasil, vou cruzar a fronteira, eu tenho que saber que tipo de documentação eu tenho que levar. Se só o meu RG serve, se eu preciso do passaporte, se eu preciso de um visto de entrada nesse país, aonde eu tiro esse visto, se é antes da minha viagem num consulado ou se é na hora na fronteira. Eu preciso saber a documentação da minha moto, só o documento basta para eu entrar nesse país ou não, se eu preciso fazer um termo de importação. Então isso tem que ser muito bem estudado e a melhor forma de conseguir essas informações são sempre nos sites oficiais de cada país. Uma dúvida que muito motociclista tem é se eu devo ou não tirar a minha permissão internacional para dirigir, a famosa PID, a Carteira Internacional. Eu tenho ela há mais de 10 anos, nunca me foi pedida, mas a gente sabe que alguns países fazem a exigência dela, por mais que às vezes acabam não pedindo na hora que você vai entrar. E é super fácil de tirar. Hoje você entra no site do Detran do teu estado, onde está registrada a tua habilitação, e você faz o pedido pela internet, paga uma taxa e ela chega pelo correio na sua casa. Mas é muito importante ter, porque ela pode ajudar muito na hora de uma tradução para um país com uma língua muito diferente da nossa, e para a questão de seguro, para a questão de boletim de ocorrência policial, ajuda demais. Outro ponto extremamente importante que a gente tem que tomar um cuidado muito grande é a questão do seguro que é feito. Primeiro, seguro saúde. Para toda viagem a gente tem que ter um seguro saúde que vá contemplar um atendimento médico fora do Brasil e até mesmo dentro do Brasil. Para quem não tem um plano de saúde, alguma coisa do tipo, não quer contar com a rede pública, pode fazer sim um seguro saúde e o seguro do nosso equipamento, o seguro da nossa moto, né? Eu vejo muitos motociclistas experientes indo viajar para fora do Brasil, para Chile, para Argentina, para o Alasca, e aí acaba sendo mal orientado na hora de fazer um seguro ou fica só atrás de custo. Seguro, gente, não é custo. Seguro, o nome já diz, é segurança. A gente tem que investir nesse produto, não adianta. Procura um corretor, explica direitinho o que você vai fazer. É muito importante você ter acesso a guincho, a uma série de facilidades que um seguro proporciona pra gente estando fora do Brasil. E mesmo tendo um ótimo seguro, mesmo tendo um seguro saúde, as coisas podem acontecer. E às vezes nós mesmos que estamos viajando, a gente às vezes acaba ficando um pouco tenso, porque chegou num lugar e não tem comunicação, não tem sinal de celular, a internet caiu por algum problema. A gente sempre fala, não, mas eu viajo sempre por estrada boa, tal, tem sinal de celular. Nós sabemos que no Brasil, a grande maioria da malha rodoviária não tem cobertura celular. E se sua moto para na estrada? E se você precisa de um atendimento, como é que você toma conta disso? Como é que você vai sair dessa situação? Meu maior medo em viagem é de repente estar fazendo uma curva, perder o equilíbrio, sair da estrada numa curva, numa ribanceira, num barranco e algum carro passando não me vê. Eu posso ficar horas ali precisando de socorro, precisando de uma ajuda, e isso pode ser dificultado por esses motivos. Uma coisa que me ajudou demais nessa viagem foi levar um rastreador via satélite, um Spot. É uma marca conhecida, é um equipamento para grandes aventuras e ele te dá muita ajuda, porque você pode deixar um grupo de pessoas que estão te acompanhando com o teu rastreio 24 horas, eles podem saber se você está rodando, que velocidade você está, aonde você está, a margem de erro é extremamente pequena, é muito seguro, e só o fato de você poder chegar num lugar, às vezes, um pouco mais inóspito, vamos falar num Salar de Uyuni, ou numa região amazônica, na Patagônia, por exemplo, que é um lugar que muita gente vai e não tem sinal de celular, você está tranquilo, porque mesmo chegando você não precisa ficar com aquela necessidade de correr, avisar as pessoas que você chegou, que você está bem, porque o próprio aparelho pode fazer isso por você. Eu mesmo tinha uma lista de telefones pré-definidas no meu aparelho e que apertando uma tecla só, eles já mandavam um SMS para toda essa lista dizendo, cheguei, estou bem, só estou sem comunicação. E para isso também esse aparelho pode te ajudar de muitas outras formas. Você pode ir lá colocar algumas frases prontas já, como por exemplo, oi, estou na estrada, preciso de socorro mecânico, porque aí alguém em algum lugar com internet, com telefone, pode fazer esse pedido para você, pode acionar o teu seguro e dizer, olha, ele está em tal lugar. Então, o rastreamento via satélite é muito importante hoje, eu acho que para qualquer viagem que a gente vai fazer. Seja ela curta, seja ela longa, seja ela de uma semana ou seja ela de 6 meses. Antigamente era um aparelho extremamente caro e hoje você pode alugar exatamente pelo período que você vai usar. O rastreador tem que estar com você, não é com a moto. Eu vejo muito motociclista experiente fazendo viagem, postando vídeo aí
com o rastreador na moto. Imagina se você cair, sofrer um acidente e ficar longe da moto, impossibilitado de chegar até ela. Como é que você chama ajuda? Lógico, como eu disse que a gente lembra de tudo e sempre esquece um pouquinho da gente, eu acho que uma preparação física básica é essencial para uma grande viagem. Porque você imagina o seguinte, você passa 7 dias da semana, 6 dias da semana dentro de um escritório, sentado, 8 horas por dia trabalhando no computador. Não é a mesma coisa de estar sentado na moto 6 dias da semana rodando. O esforço físico é muito maior e normalmente a gente também não se alimenta direito na estrada, quer fazer lanches rápidos, comer qualquer coisa para seguir viagem. E aí, ó, é só ladeira abaixo. Então, abra o olho com isso, faça uma preparação física, leve a tua rotina para cima da moto. Pare para almoçar, coma direito, comidinha balanceada ajuda demais. Hidratação. A partir do momento que você aprender a viajar com uma mochila de hidratação, você nunca mais vai andar de moto sem. E se você vai viajar em grupo, é muito bacana que vocês tenham uma conversa antes de sair da viagem. Nas diversas reuniões que a gente faz para fazer um churrasquinho, falar do nosso roteiro, falar das coisas, combine qual é a função de cada um numa situação de risco, por exemplo. Na hora de uma falha mecânica, na hora de um acidente, quem é que vai chamar o socorro, quem é que pode ir buscar o socorro, quem é que vai sinalizar o local do acidente ou o local da quebra da moto. Isso é muito importante, porque senão fica um grupo inteiro batendo cabeça e a chance de causar um novo acidente ou um novo problema é altíssima. E galera, a gente sempre se baseia na hora de parada para abastecimento pela moto que tem o menor tanque, é óbvio. E isso também vale para o motociclista, aquele motociclista que tem menos experiência, está menos preparado, não consegue desenvolver uma velocidade tão grande quanto a dos outros do grupo, é esse cara que dita o ritmo e a gente tem que cuidar dele. E uma coisa que tem que ser desmistificada de uma vez por todas por nós motociclistas é o nosso tempo de parada, ou que hora vamos parar. Muita gente quer subir na moto e rodar até o tanque esvaziar para render quilometragem, esse tipo de coisa. Não adianta, a gente sente cansaço. Você tem que sempre pensar no bem-estar do motociclista. Ainda mais se eu estiver viajando em grupo. Todo mundo tem um jeito diferente, o corpo está programado diferente. Principalmente a primeira parada do dia. Você saiu do hotel, tomou café da manhã, tomou café, tomou água, tomou suco de laranja. A tendência da vontade de ir no banheiro, por exemplo, é muito mais rápido do que na meio do dia. E aí você junta com alguém que está viajando com você, que de repente toma um remédio para pressão, um diurético, isso vai dar vontade nele de ir no banheiro muito cedo. Então, minha dica, primeira paradinha do dia, sempre mais curta, 40 minutos, 60 quilômetros, faz essa parada. Dicas valiosas que eu garanto que vão diminuir muito o estresse da tua viagem. Tanto ela uma viagem longa quanto uma viagem curta de final de semana. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o equipamento, o que levar, como separar, como colocar na moto. Ativa o sininho e se inscreve aqui no canal da Trife que já já tem mais um vídeo para você.